Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a essa aula abençoada de matemática para você, aluno nosso do terceiro ano, e que nós vamos iniciar com um dos conteúdos mais legais aí de todo o nosso ensino médio. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar para você. Sou o professor Diego Ferreira, estive com você aí na chave do Enem no primeiro ano do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, e esse ano, aqui no terceiro ano, nós vamos finalizar esse ciclo juntamente com você, construindo conhecimento e torcendo por sua vitória, que será esse ano de 2024, aí no terceiro ano do ensino médio. Então, eu sou o professor Diego Ferreira, vou trabalhar com você a disciplina de matemática e hoje nós vamos abordar dois grandes conteúdos, que quase sempre esse primeiro quase sempre cai, se não sempre no Enem, e o segundo responsável aí por quase 25% das questões de matemática no Enem. Hoje nós vamos trabalhar com matemática básica, um dos conteúdos carro-chefe para o Enem, e análise combinatória. Ok? Então vem comigo, vamos lá responder algumas questões agora, conversar um pouquinho, pega lápis, caneta, borracha, calculadora, a mamãe, o papai, o vovô, a vovó e até o cachorrinho, se tiver do seu lado, coloque ele aí com você e vamos estudar matemática, ok? Então vamos comigo. Primeira questão. Nós temos aí uma peça que representa um colar e esse colar ele tem uma representação circular e que tem diferentes padrões geométricos. Então, se você verificar, você tem uma circunferência e dentro dessa circunferência você tem várias regiões internas. Regiões internas parecidas com retângulos, regiões internas parecidas com triângulo, parecido com quadriláteros, enfim, você tem várias regiões internas aí. E para a gente começar a questão, eu queria que você pausasse esse vídeo aí agora e já contasse quantas regiões internas tem aí dentro, porque elas serão úteis para o que a gente vai fazer aqui agora. Essa informação ela vai ser útil. Tudo bem? Então vamos lá, continuar. A partir dessa... Vamos agora para o exemplo, as considerações sobre esse colar aí que está sendo apresentado. Lá embaixo diz assim, considere que, para pintar esse colar aí que você está vendo, uma pessoa tem à sua disposição somente as cores vermelho, azul, verde e amarelo. Essas quatro cores. Cada espaço delimitado entre linhas nessa mandala será pintado com uma única cor entre as disponíveis e nenhum dos seus espaços ficará sem ser colorido. Ou seja, você tem várias regiões ali nesse colar e cada região dessa, exatamente cada região, deverá ser pintada por uma dessas quatro cores. Vermelho, azul, verde e amarelo. Ok? Cada espaço desse deverá ser pintado por uma dessas quatro cores. Ele não fala se é proibido, por exemplo, de pintar duas regiões vizinhas de cores amarelas, por exemplo, ou de cor vermelha, ou que não pode vermelho ficar vizinho de amarelo. Ele não coloca nenhuma restrição. Ele só fala o seguinte, todas as regiões internas desse colar, dessa circunferência, deverá estar pintada com uma dessas quatro cores. Aí agora vem a pergunta. Ao fixar a mandala na posição indicada pela figura, assinale a alternativa que apresenta corretamente o número total de formas diferentes de pintá-la. Agora olha para mim e presta bem atenção. O que essa pergunta está fazendo para você é o seguinte. Se eu tenho quatro cores à minha disposição e eu tenho várias regiões internas ali para pintar, cada região interna de uma cor, quantas possibilidades existem de eu pintar esse colar aí? E aí, como de costume, a gente vai perguntar para cameraman, você consegue chutar aí quantas possibilidades existem para pintar esse colar que você está vendo, sendo que cada regiãozinha dessa vai ser pintada de uma cor diferente, sendo que eu terei quatro disposições de cores para que eu possa pintar aí cada regiãozinha dessa. Quantas possibilidades existem? Você sabe mais ou menos? Não. Não sabe, né? Então, tudo bem, ela não sabe. Se você que está me assistindo também está igual a ela, que não sabe, então preste atenção aqui na minha explicação, que eu vou dizer agora para você. Para que esse vídeo, e preste bem atenção na pergunta que eu vou fazer aqui para você. Dá uma pausa depois dessa pergunta. Quantas regiões internas você tem dentro dessa circunferência aí? Você já contou?
Então dá uma pausa nesse vídeo e conta. Pausou? Então pausa aí, pode pausar, não tem problema não. E conta. Voltou? Quantas regiões internas você tem lá dentro? Você contou? Ah, sim, 48, isso mesmo. 48 regiões. Então preste atenção aqui agora. Para cada região dessa, eu tenho quantas possibilidades de colocar cores lá dentro? 4 possibilidades. Vermelho, azul, amarelo e verde. Então veja, ó, na primeira possibilidade, cada tracinho desse equivale a uma região interna lá, tá bom? Ó, no primeiro tracinho eu tenho 4 possibilidades de cores. No segundo tracinho, no segundo espaço, eu também tenho 4 possibilidades de cores. E se você for analisando de uma por uma, cada uma dessas eu tenho 4 possibilidades de cores. Concorda comigo? Se eu tenho 4 cores para pintar e ele não dá restrição de qual cor eu utilizo para cada espaço, isso significa dizer que para cada espaço eu tenho 4 cores. Ok? Só que eu tenho quantos espaços? 48. Na análise combinatória, existe uma propriedadezinha, existe um conhecimento que eu acho que vale a pena a gente conversar aqui, e até tem algumas questões aí, que o que eu faço com esse 4 do primeiro espaço, 4 do segundo? Quando eu utilizo a adição está atrelada a relações a coisas que se relacionam, mas de formas diferentes, em tempos diferentes, de modos diferentes. Quando eu relaciono esse 4, primeiro ali, com o 4 vizinho, a partir de uma multiplicação, isso significa dizer que esses objetos eles se relacionam ao mesmo tempo. Nesse contexto aqui, isso significa dizer que enquanto que a primeira eu pinto de amarelo, ela vai ter relação direta com a cor que eu vou pintar na caixa vizinha, no espaço vizinho. Isso significa dizer que elas se dependem, se relacionam para construir o total. Mas elas se relacionam de modo intrínseca. A primeira se relaciona com a segunda se relaciona com a terceira, e essa relação intrínseca a gente transforma ela em multiplicação. Isso significa dizer que as 4 possibilidades que eu tenho para o primeiro quadrado vai se multiplicar com as... Do primeiro quadrado não, né? Do primeiro espaçozinho interno, vai se multiplicar com o 4 do segundo, que vai multiplicar com o 4 do terceiro, que vai multiplicar com o 4 do quarto. Ou seja, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 48 vezes. Você já está no terceiro ano de ensino médio, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 48 vezes, significa o quê? 4 elevado a 48. E aí, cameraman, você que está aí acompanhando a minha aula, 4 elevado a 48 significa 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 48 vezes. Agora imagina que vai dar um número enorme, né? Vai dar um número enorme. Então, veja só, independentemente de se você sabe ou não quanto que dá 4 elevado a 48, a gente precisa entender duas coisas. A primeira é que vai dar um número muito alto. Ou seja, existe um número consideravelmente alto de possibilidades para eu pintar esse colar aqui, usando aquelas 4 cores lá que eu disponibilizei para vocês. E a segunda informação, essa multiplicação aqui, ela não veio apresentada nas opções, ela se utilizou da propriedade de potenciação, de potência de mesma base. Quando eu tenho vários números, ou o mesmo número se multiplicando várias vezes, a gente repete a base e somos expoentes. Como aqui foi 48 vezes, 4 elevado a 48. Letra E de escola. Ok? Tranquilo? Show de bola? Então vamos agora para a nossa próxima questão. Olha só. Essa questão é uma questão muito boa. Eu particularmente gosto muito de análise combinatória. Eu gosto de análise combinatória porque ela faz a gente pensar um pouquinho. Apesar de que essas questões aqui elas são um pouquinho mais fáceis mesmo. Mas a análise combinatória ela não tem um padrão, ela não tem um comportamento único. Ela é meio que raciocínio lógico. A gente precisa analisar os comportamentos para chegar a alguma conclusão. Olha só. Numa competição de natação, existem 12 nadadores. Será realizada uma etapa classificatória que selecionará o primeiro, segundo, terceiro e o quarto mais rápido. Tranquilo para você? Então, ó, tem 12 concorrendo lá na competição de natação, e desses 12, só 4 vão assumir o primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar. De quantas maneiras diferentes poderá ser formada essa classificação? Olha para mim aqui agora e presta bem atenção. Se eu tenho 12 pessoas participando de uma competição, é óbvio
que se eu tenho ali o pódio com 4 pessoas, a primeira pessoa pode estar no primeiro lugar, a primeira pode estar no segundo, a primeira pode estar no terceiro, a primeira pode estar no quarto lugar. A segunda pessoa pode estar no primeiro lugar, no segundo lugar, no terceiro lugar, no quarto lugar, mas ela também pode estar no quinto, no sexto, no sétimo lugar. Em outras palavras, é perceptível para você chegar à conclusão de que existe um número consideravelmente alto de possibilidades de, com 12 pessoas à minha disposição, eu conseguir formar um pódio com 4 pessoas dessas 12. Qualquer pessoa aleatória que eu pego dentro dessas 12, ela pode assumir o primeiro lugar, ela pode assumir o segundo lugar, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Mas no final das contas, quantas possibilidades existem de, com 12 pessoas, eu formar um pódio com 4 pessoas? Simples, essa é a pergunta que ele está fazendo. Ok? Deu para entender mais ou menos assim? Tranquilo? Como que a gente faz? Presta bem atenção. Eu vou colocar aqui 4 traços. Esses 4 traços, cameraman, significa dizer que o primeiro lugar lá é o primeiro traço, quem vai ocupar o primeiro lugar no pódio, o segundo traço é o segundo lugar e assim sucessivamente. Tá bom? Pergunta para você que está me ouvindo aí. Quantas pessoas poderão assumir o primeiro lugar? Quantas pessoas estão concorrendo? 12. Quantas dessas 12 poderão assumir o primeiro lugar? As 12. As 12 não vão ocupar o primeiro lugar o tempo todo, no mesmo momento. Mas qualquer uma das 12 pessoas poderá assumir o primeiro lugar. Então, quantas possibilidades existem de pessoas para ocupar o primeiro lugar? 12 pessoas. Pergunta. Quantas possibilidades existem? Aí agora eu quero ver se você está prestando atenção, viu? Presta atenção. Quantas pessoas poderão assumir o segundo lugar? Quantas? Quantas pessoas poderão assumir o segundo lugar? 12? Já que 12 estão participando, então as 12 poderão ficar ali no segundo lugar. Não é 12. Somente 11 pessoas poderão ocupar o segundo lugar. Mas por que só 11? Porque uma já vai estar no primeiro lugar. Então somente 11 poderá assumir o segundo lugar. Então 11 para o segundo lugar, usando a mesma lógica, 13 para 10 para o terceiro lugar e 9 para o quarto lugar. Pensando dessa forma, e observe que essas pessoas elas se relacionam, elas montam um pódio, elas se relacionam entre si para construir esse pódio. Então a gente não vai somar essas possibilidades, a gente multiplica, ok? Porque elas dependem uma da outra para formar o pódio. Então é 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9. 9 vezes 10 vai dar 90, 90 vezes 11, 90 vezes 11 vai dar 990, 990 vezes 12 vai dar 11.880. Ou seja, se eu tenho 12 pessoas participando de uma competição e dessa competição poderão ficar ali somente 4 pessoas para formar o pódio, primeiro, segundo, terceiro e quarto lugar, então você tem à sua disposição 11.880 formas de compor esse pódio. Show de bola para você. E o item correto é a letra A. Letra A não, né? Letra C de casa. E aí, você acertou? Diz que sim, diz que não. E vamos seguindo aí para a nossa próxima questão. Olha só. Leia a tirinha. Vamos ler a tirinha e depois a gente vai ali para a pergunta, tá bom? A minha turma me faz bem. Não me sinto um peixe fora d'água quando estou com meu cardume. Mas não tenho certeza se nado livremente pelo oceano ou se estou preso em um aquário que me protege como uma bolha. Muito bem. Vamos à pergunta. No último quadro da tirinha, ali naquele último quadro que você está vendo ali, é possível observar um grupo de peixes de tamanhos diversos, 2 plantas aquáticas e 2 conchas de formatos diferentes. Considere que você irá retirar do aquário, um único peixe, uma única planta e uma única concha nessa ordem. Diante disso, então o número total
de realizar essa ação é de... Então veja só, eu preciso saber ali quantos peixes tem, eu vou ter 2 conchas, né? A questão mesmo fala que eu tenho 2 plantas e 2 conchas. Eu só não sei ali quantos peixes eu tenho à minha disposição. Eu vou tirar para cada vez um peixe, uma planta e uma concha. Então eu só preciso saber quantos objetos desses eu tenho em cada um e fazer a multiplicação. Simples assim. Ó, eu vou tirar um peixe, vou tirar um peixe, uma concha e uma pedra. Vamos lá, aí ó. Um peixe, uma concha e uma pedra. Tranquilo? Observe que eu não tenho 10 e vou pegar 5, ou eu tenho 8 e vou pegar 3. Caso a conta fosse assim, eu precisaria trabalhar com combinação ou com arranjo, tá bom? Só que nesse caso, eu tenho 10 peixes, por exemplo, e vou pegar só um. Eu tenho 10 pedras e vou pegar só uma. Então, quantas possibilidades existem de eu pegar esse peixe, essa pedra e essa concha? Como eu vou pegar um de cada, então eu simplesmente multiplico as possibilidades. Por exemplo, eu vou pegar um peixe. Desse um peixe que eu vou pegar, é de quantos peixes? Aí não sei se você consegue contar aí comigo, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então de 8 eu vou pegar somente um. Quantas possibilidades existem de eu pegar um peixe dentro de 8? 8. É fácil pensar? Eu tenho 8 peixes à minha disposição. Quantas possibilidades eu tenho de pegar um peixe? 8. Eu tenho 2 pedras. Quantas possibilidades eu tenho de pegar uma pedra? 2. 2 conchas eu tenho à minha disposição. Quantas possibilidades existem de eu pegar uma concha? 2. E aí, quando eu multiplico esses números, porque quando eu vou pegar, eles se relacionam. Eu pego um peixe, uma pedra e uma concha. Então, eu estou pegando eles no mesmo momento. Eles se relacionam nesse movimento que eu estou fazendo. Então, ao invés de eu somar, eu multiplico. Então, seria 8 vezes 2 vezes 2. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Letra B de bola. Ok? Em outras palavras, o que essa questão respondeu para a gente é, se eu tenho 8 peixes, 2 pedras e 2 conchas, quantas possibilidades existem de eu pegar um peixe qualquer, uma pedra qualquer e uma concha qualquer? 32 possibilidades. Para você que talvez não entendeu, eu vou dizer uma possibilidade, por exemplo. Ó, eu tenho 8 peixes, pedra 1, pedra 2, concha 1, concha 2. Então eu posso pegar o peixe 1, concha 1, pedra 1. É uma possibilidade. Outra possibilidade, peixe 1, concha 1, pedra 2. Outra possibilidade. Peixe 1, concha 2, pedra 1. Outra possibilidade. Veja que para cada narrativa que eu faço, eu estou fazendo só focando no peixe 1, né? Imagina quando eu fizer agora para o peixe 2, para o peixe 3, até o peixe 8. Enfim, eu terei 32 possibilidades. Tranquilo para você? Show de bola? Podemos seguir? Então vamos lá. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Ou seja, para cada fantasia que ele vai criar, ele vai precisar de 2 tipos de tecido e 5 tipos de pedras ornamentais. Simples. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A pergunta é, a quantidade de fantasia com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada... Desculpa. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela qual expressão aí? Por qual expressão? Veja, eu vou montar uma fantasia e para cada fantasia que eu monto, eu vou precisar de 2 pedras, de 2 tipos de tecido e 5 pedras diferentes. Tudo bem? Só que eu tenho à minha disposição 6 tipos de tecidos diferentes, das quais desses 6 eu vou escolher 2 qualquer para produzir uma peça, e eu tenho 15 pedras ornamentais diferentes. Dessas 15, eu vou se utilizar de 5. Tranquilo? A pergunta é, quantas possibilidades de fantasias diferentes eu posso construir
com essas 15 pedras e com esses 6 tecidos, sendo que para cada fantasia eu vou precisar somente de 5 pedras e 2 tecidos. Deu para entender, cameraman, mais ou menos o problema qual que é? Ela fez assim, eu não sei se... Né? Agora já fez assim, ó. Você que está em casa, tá assim ou tá assim? A minha menina diria assim, ó, não está entendendo quase nada aqui. Mas vamos lá, presta atenção aqui, ó. Para você entender bem essa questão, é o seguinte, para cada fantasia eu vou precisar de 2 tecidos e 5 pedras. Só que à minha disposição eu tenho 6 tecidos e eu tenho 15 pedras. Quantas possibilidades de fantasias eu posso fazer? Essa é a pergunta aqui, tá bom? Veja só, eu tenho 6 tecidos e vou pegar 2. 2 quaisquer. Eu tenho 15 pedras e vou pegar 5. Também 5 qualquer. Ok? Tranquilo? Agora é o seguinte. Quando nós pegamos um problema como esse, em que eu tenho N produtos e eu vou pegar um número abaixo desse N, que a gente chama de P, e esse P não é 1, eu vou utilizar 2 tipos de fórmula para fazer essa contabilidade. Ou eu trabalho com combinação, a fórmula de combinação simples, lá de análise combinatória, ou eu trabalho com permutação simples. Permutação simples não, desculpe. Arranjo simples, ok? Professor, que horas eu utilizo combinação e que horas eu utilizo arranjo? Eu utilizo combinação quando eu manipulo os objetos que eu peguei e o produto final vai ser o mesmo. E quando que eu utilizo arranjo? Quando eu manipulo os objetos que eu peguei e ele vai me dar um novo produto. Altera. Deixa eu dar um exemplo para cada um. Imagine que você vai fazer um suco de manga e morango. Faz lá o suco de manga e morango. E aí chega outra pessoa e fala assim, eu não vou fazer suco de manga e morango. Eu vou fazer suco de morango e manga. Ele alterou a ordem do produto, mas o produto final vai ser o mesmo? Vai. Então, eu chamo isso de combinação. É quando eu altero a ordem, mas o produto final é o mesmo. Quando que vai ser arranjo? Arranjo é quando eu altero a ordem dos elementos e o produto final é diferente. Por exemplo, se você pega o número 3 e 5 e forma o número 35, é diferente de você pegar o número 5 e 3 e formar o número 53. Porque 35 é diferente de 53. Então, nesse caso, a ordem dos produtos, dos elementos que eu peguei, dá um produto final diferenciado. Nesse caso aqui, eu tenho 6 tipos de tecidos diferentes. Eu vou pegar 2. Se eu pego o tecido 1 e o tecido 2, vai dar a mesma coisa de pegar o tecido 2 e o tecido 1. Ou, se eu pego, por exemplo, a pedra 1, pedra 2, pedra 3, pedra 4 e pedra 5, é a mesma coisa eu pegar pedra 5, pedra 4, pedra 3, pedra 2 e pedra 1. Então, a ordem dos elementos que eu estou pegando aqui não altera o produto final. Então, é combinação. Ok? E não arranjo. Qual que é a fórmula de combinação? Combinação é igual a o número total no fatorial dividido pela quantidade, subtotal, fatorial, vezes n menos p fatorial. Esse n é a quantidade total que eu tenho. Esse p é o que eu vou pegar desse total. Então, por exemplo, no caso dos tecidos ali, n de navio é 6, porque eu tenho um 6 à minha disposição. Já o p é 2, que é um valor abaixo do que eu tenho no meu geral. Ok? Então, ali vai ser combinação, combinação de 6 pegando de 2 em 2, porque eu tenho 6 tecidos e vou pegar 2, vezes combinação de 15 pedras pegando de 5 em 5. E por que eu vou multiplicar esses dois e não somar? Porque esses dois objetos, apesar de serem diferentes, mas eles vão se relacionar para compor o produto final. Por isso que é vezes e não soma. Ok? Então eu vou pegar essa formulinha aqui, que está aqui embaixo. Onde tiver N eu coloco 2, onde tiver P eu coloco 5. Onde tiver N eu coloco 15, onde tiver P eu coloco 5. Olha como vai ficar. Veja se está certo aí, cameraman. Fazendo a substituição, ok? Tranquilo? Pronto. Aí aqui agora, 6 menos 2 é 4, 15 menos 5 é 10, então vou fazer essa continha, Tranquilo? Simples? Veja se bate com alguma das opções aí. E aí, cameraman, vê se bate aí com alguma das opções. Legal?
Ela disse que é péssima matemática aqui, ó. Mas aqui, ó, se você for olhar a letra A, veja que bate certinho, ó. 6 fatorial sobre 2 fatorial vezes 4 fatorial. Aí você fala, não, professor, lá em cima está 4 fatorial vezes 2 fatorial. É a mesma coisa. 2 vezes 4 é a mesma coisa que 4 vezes 2, ou 2 fatorial vezes 4 fatorial é 4 fatorial vezes 2 fatorial. A mesma coisa. Ok? Tranquilo? Show de bola? Sigamos. Letra A de avião. Vamos para a próxima questão? Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários num período de 5 dias. Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que neste caso em específico, quanto maior for a razão, olha aqui agora, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em outras palavras, ele está falando o seguinte, o gráfico de cima vai me dizer a quantidade de peças que ele produz por dia, e o gráfico de baixo vai me dizer quantas horas ele trabalhou por dia. Como que eu calculo a razão de trabalho daquele dia? Eu vou pegar a quantidade de peças produzidas e vou dividir pela quantidade de horas trabalhadas. Para a gente obter quantas peças ele produziu por dia. Por dia não, por hora naquele dia. O dia que tiver maior quantidade de peças produzidas por hora, nesse dia a gente vai ter uma boa metodologia. Ok? Quando ele usa a palavra ali, razão, entre o número de peças e o número de horas trabalhadas, razão quer dizer uma divisão. Uma fração com numerador e denominador em um contexto específico. Aí a gente chama isso de razão. Então eu vou calcular todas as razões do dia 1, razão do dia 2, do dia 3 e verificar qual razão terá o maior resultado final. Tudo bem? Maior quociente. Ó, no dia 1, por exemplo, olha ali na tabela. Na tabela não, no gráfico. No dia 1 eu produzi 800 peças. Em quantas horas? Lá embaixo no dia 1 diz que é 4 horas. 800 peças em 4 horas, isso significa dizer 200 peças por hora. Show de bola? 200 peças por hora. Tranquilo? Então, a metodologia de trabalho que aquele gerente fez naquele dia em específico, garantiu que naquele dia fossem produzidas 200 peças por hora. Vamos para o dia 2. No dia 2 eu tenho 1000 peças para 8 horas. Isso significa dizer 125 peças por hora. No dia 3 foram produzidas 1110 peças para 5 horas. O que significa 220 peças por hora. Fazendo essa conta para o dia 4, fazendo essa conta para o dia 5, olha aí os resultados. No dia 1, 200 peças, no dia 2, 125, no dia 3, 220, no dia 4, 200, no dia 5, 140. Final da história, tranquilamente, ele diz o seguinte, observe, ó, que o dia 3... ele obteve um maior número de peças produzidas por hora. O que significa dizer que a metodologia de trabalho, a metodologia eficiente de trabalho seria a metodologia utilizada no dia 3. E aí lá embaixo pergunta, em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? A metodologia do dia 3, letra C de casa. Ok? Deu para entender aí? Você que está me acompanhando, de boa? Quantas você já acertou até agora? Fala aí para mim. Fala aí para mim rapidão. Coloca aí no chat se já acertou 5, 4, 3, 2, nenhuma. Coloca aí pra gente. Vamos lá para a nossa próxima questão? Ó, essa daqui também é bem simples e também trabalha com o termo razão. Tá bom? Razão. Uma empresa de ônibus utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura dos assentos ainda disponíveis. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos e comparam com o número total de assentos de ônibus para avaliar a necessidade de alocação de veículos extras.
Na imagem, tem-se a informação dos assentos já vendidos e ainda disponíveis em um determinado instante. Ó, você está vendo ali, você tem 41 assentos. Desses 41 assentos, veja que tem alguns que estão mais escuros. Os escuros correspondem aos assentos já vendidos. O mais claro, os disponíveis, óbvio. Aí olha a pergunta. A razão, ou seja, a fração, a divisão entre o número de assentos já vendidos e o total de assentos do ônibus, no instante considerado na imagem, é de quanto? Ou seja, ele quer uma fração em que o numerador diga quantos assentos já foram vendidos e o denominador diga quantos assentos ele tem à disposição. Não à disposição para serem vendidas, mas à disposição no total, no geral. Assentos do ônibus, ó. Total de assentos desse ônibus. Não os que sobram, mas o total de assentos. Veja, aí eu marquei ali para você verificar comigo, ó. Vai ser essa razão aí. Assentos vendidos e assentos total. Eu chamei de AV e AT. Ok? Vamos contar quantos assentos vendidos nós já temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não tem mais, né? Eu acho que só são esses mesmo, né? Tranquilo? Boa, 16. E quantos assentos eu tenho no total? 41. Então, assentos vendidos, 16, assentos total, 41. 41 ou 42? 42, né? É 42. Vi ali agora que eu coloquei 42, vou ter na imagem. É realmente 42. Então, essa daí é a razão que apresenta o número total de assentos vendidos pelo número total de assentos disponíveis no ônibus. Ok? 16 sobre 42. Letra A de avião. Show de bola? Tranquilo para você? Questãozinha de matemática básica, extremamente simples, só de análise mesmo, escrita. Talvez o que dificulte, e o que realmente acaba dificultando para alguns alunos, é que eles não sabem o significado da palavra razão, não associam a uma fração, a uma divisão. E nesse caso aí, o que te faria também errar essa questão é talvez focar nos assentos ainda disponíveis, não vendidas, né? E aí você poderia trocar aí e fazer a conta errada. Mas se você fizer a leitura e interpretar certinho, vai chegar na letra A facilmente. Vamos para a nossa próxima questão. Ó, alguns medicamentos para felinos são administrados com base na superfície corporal do animal. Foi receitado a um felino, pesando 3 quilos, um medicamento na dosagem diária de 250 miligramas por metro quadrado da superfície corporal. Ou seja, para um animal que tem 3 quilos, foi dado a ele um medicamento de 250 miligramas por metro quadrado do gato. O quadro apresenta a relação entre a massa do felino, em quilogramas, e a área da sua superfície corporal em metros quadrados. Então, por exemplo, um gato que pesa 1 quilo, ele tem ali em torno de 0,1 metro quadrado. Um gato que tem 2 quilos, ele vai ter ali 0,159 metros quadrados. E aí, sucessivamente, você vai analisando. Não é uma progressão aritmética, mas você consegue ali já ir vendo algumas informações. Tá bom? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão não, né? Afirmação. A dose diária em miligramas que esse felino deverá receber é de quanto? Veja, esse felino ele tem 3 quilos e ele vai receber 250 miligramas por metro quadrado. Aí você fala, se ele tem 3 quilos e ele vai receber 250 miligramas por metro quadrado, eu preciso saber quantos metros quadrados ele tem para eu multiplicar isso por 250. Já que ele recebe 250 miligramas por metro quadrado. Só que a questão não diz quantos metros quadrados ele tem, mas a questão diz quantos quilos ele tem. A questão diz que ele tem 3 quilos. Se ele tem 3 quilos, basta olhar nesse quadrozinho lá embaixo. Ó. 3 quilos equivale a 0,208 metros quadrados. Então, veja só. Se para cada metro quadrado eu dou um medicamento de 250 miligramas,
E se eu tenho 0,208 metros quadrados, quantos miligramas eu vou colocar na dosagem para esse animal? É simples, é só você fazer ali uma regrinha de 3 simples e bem rápida. Ó. 250 miligramas para 1 metro quadrado. Quantos miligramas para 0,208 metros quadrados? É só uma regrinha de 3, ó. 1 vezes x, x, 250 vezes 0,208. Olha aí. Simples, né? Ou você simplesmente poderia só multiplicar 250 vezes 0,208 sem precisar pensar na estrutura de uma regra de 3 simples. 1 vezes x, x, 250 vezes 0,208, multiplica aqui agora, pega a calculadora aí, ou pergunta para o seu cachorrinho, ele vai saber. Vai lá. 250 vezes 0,208. 52 miligramas. Ou seja, é fácil de pensar, né? Se ele vai dar ali 250 miligramas para 1 metro quadrado, observe que 0,208 metro quadrado é menos da metade de 1 metro quadrado. Então aqui vai ser menos da metade da metade. Ok? Ou seja, 52 miligramas facilmente, letra B de bola. Ok? Tranquilo? Tranquilo para você? Facinho, facinho? Podemos então ir para a nossa próxima questão. Ó, essa questão é uma questão de interpretação, mas ela envolve uma matemáticazinha também, que não é uma matemática complexa, é matemática básica, mas você precisa pensar um pouquinho. Mas é uma questão boa, eu gostei dessa questão aí. Mas ela não veio assim logo de primeira, não. A duração de execução de cada uma das notas musicais em uma partitura é indicada pela figura que se utiliza para representar essas notas. A nota de maior duração é chamada de semibreve. As outras possíveis durações correspondem a frações da semibreve, conforme a tabela abaixo. Então, por exemplo, você tem a semibreve, você tem a mínima, veja que ali já está dizendo do lado, né? A mínima é a metade da semibreve. Ok? A semínima é a metade da mínima. Ou seja, todas as notas que estão disponíveis ali para você, a abaixo sempre vai ser a metade da que está acima, que vai ser a metade da que está acima e que vai ser a metade da que está acima. Ok? Então, por exemplo, se eu chamar a semibreve de x, a mínima vai ser meio de x. Concorda comigo? E a semínima? Meio da mínima. Como que eu escrevo meio de x sobre 2? X sobre 4. Porque é a metade da metade. X sobre 4. A colcheia, ou a colcheia, diz, é a metade da semínima. Então é a metade de x sobre 4. A metade de x sobre 4 é x sobre 8. A semicolcheia é a metade da colcheia. Então, quem é a metade de x sobre 8? X sobre 16. Ok? Fazendo essa mesma regrinha, você chega que a fusa é x sobre 32 e a semifusa é x sobre 64. Tranquilo? Show de bola para você? Então, agora vamos para a questão. De acordo com a tabela, a soma das durações das 4 notas abaixo corresponde à duração de... Então veja, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar cada uma dessas durações aqui e vou somar as 4. Veja que eu tenho uma colcheia somada com uma semifusa, somada com uma semínima e somada com uma semicolcheia. O que ele vai dar quando eu somar essas 4? Aí a questão falou, né? 27 semifusas. Letra B, 13 fusas e uma semifusa. Então, eu peguei cada uma dessas durações de notas e transformei em fração para poder somar as 4. Então, ó, olha só. Ó, x sobre 8, que é uma colcheia, mais x sobre 64, que é uma semifusa, mais x sobre 4, que é uma semínima, mais x sobre 16, que é uma semicolcheia. Somei tudo. Tá bom? Agora preste atenção, ó. Essa x sobre 64
é uma semifusa. Tá bom? É uma semifusa. Eu vou pegar essa daqui e vou colocar separada. Eu não coloquei ela separada de qualquer modo. Quando eu fui responder a questão, eu fui vendo diferentes possibilidades de eu mexer nisso daqui para uma dessas 5 opções que apareceram aqui surgir nesse meu cálculo. Então veja, eu peguei essas x sobre 64 e deixei aqui do lado. E as outras 3, a x sobre 8, a x sobre 4 e a x sobre 16, eu coloquei agrupadas. Então olha como ficou. Não vai mudar nada na minha conta, eu só coloquei as 3 primeiras juntas. Ok? Tranquilo para você? Então vamos lá. Ó. O que eu faço aqui agora? Eu vou somar essa daqui com essa daqui com essa daqui. E por que eu vou somar? Para eu ver o que aparece. Para eu ver se me aparece uma semicolcheia, para ver se aparece uma semínima, uma fusa, uma mínima, para eu poder responder aqui em cima. Observe que aqui é x sobre 8, x sobre 4 e x sobre 16. Tá bom? Como os denominadores são diferentes, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum de 8, de 4 e 16. Tu já está no terceirão, sabe que o menor número que é múltiplo de 8, que também é múltiplo de 4, que também é múltiplo de 16, é o 16. Então, ó, peguei o 16, essa daqui eu deixei quieto, tá bom? Peguei o 16, dividi pelo de baixo e multipliquei pelo de cima. Então, ó, 16 que divide para 8, 2, 2 vezes x, 2x. 16 que divide para 4, 4, 4 vezes x, 4x. 16 que divide para 16 dá 1, 1 vezes x, x. Olha aqui agora, ó, 2x mais 4x mais 1x, como estão todas sobre o mesmo denominador, dá para somar. Vai dar 7x sobre 16. Então, olha o que deu aqui, ó. 7x sobre 16 mais x sobre 64. Eu vou pegar isso daqui e vou colocar de um outro jeitinho, não vai mudar nada, só para você perceber a jogada. Ó. Ó. Vamos lá, vou colocar aqui tudo de novo, ó. 7x sobre 16 mais x sobre 16. Vou pegar esse 7 que está multiplicando com x e colocar um pouquinho do lado. Ver se muda alguma coisa. Ok, ó. 7 vezes x sobre 16 mais x sobre 64. Só que x sobre 16, se você for olhar aqui, x sobre 16 é uma semicolcheia. E x sobre 64 é uma semifusa. Ou seja, a conta que eu fiz resultou em quê? Em 7 semicolcheias mais uma semifusa. Certo? Então, ó, 7 semicolcheias mais uma semifusa. 7 semicolcheias mais uma semifusa vai dar ali no total letra C de casa, né? Tudo bem, letra C? Tudo em paz, letra C? De boa para você? Então, letra C de correto. Letra C de acertei. Você aceita essa questão? Responda aí para mim. E eu vou ficar muito feliz se você falar para mim qual a forma que você se utilizou para responder essa questão. Para ver se foi diferente da minha e talvez eu também aprender com você. Tá bom? Então vamos lá para a nossa próxima questão. Um reservatório tem o formato de um paralelepípedo retângulo e encontra-se vazio. 2 torneiras serão abertas para poder enchê-la. A torneira 1 libera água de 11,3 litros por minuto. E a torneira 2, por causa de um problema de entupimento, está com uma vazão de 12 decilitros por minuto. As 2 torneiras serão abertas às 9 horas e 17 minutos do dia 6 de novembro de 22. O fundo do reservatório tem 6 metros de largura, por 4 metros de comprimento, e a altura dele é igual a 10 metros. Pensou aí na tua cabeça, organizou todas essas informações? Eu tenho uma caixa d'água, a caixa d'água tem largura, comprimento e altura, tem 2 torneiras colocando água ali dentro, uma colocando 11,3 litros de água por minuto, a outra colocando 2 decilitros de água por minuto, e a vazão começou às 9 horas e 17 minutos do dia 6 de novembro de 22. Agora vem a pergunta principal. Supondo que as vazões das 2 torneiras não serão alteradas durante o processo de enchimento e que o reservatório receberá água apenas das 2 torneiras, vazão significa que a gente vai abrir as 2 torneiras e vai sair água ali dentro daquela informação que ele colocou, de 13, tantos litros, 11, tantos litros de água por minuto. Ok? Olha aqui agora a pergunta. Assinale a opção
que apresenta o dia e a hora, no ano de 2022, em que o nível da água dentro do reservatório alcançará uma altura igual a 4,2 metros. Deu para entender? Ou seja, ela está vazia, as duas torneiras vão começar a liberar água 9 horas e 17 minutos do dia 6 de novembro. A pergunta que ele está fazendo é o seguinte: com essa água que está sendo derramada, quanto tempo vai demorar? Qual que vai ser a data e a hora em que essa caixa vai estar enchida de água até 4,2 metros de altura? Não é uma pergunta simples, ok? Mas a gente vai responder. Como eu quero uma altura de 4,2 metros, certo? Então eu desconsidero ali o fato que a caixa d'água tem 10 metros de altura. Essa informação não vai importar para mim, tá bom? Não para o cálculo da matemática. Vai ser importante para você compreender a situação, mas não para a utilização do cálculo, ok? Então, vamos lá. A vazão da água é de 11,3 litros em uma torneira, mais 12 decíletros para outra torneira. Decíletros significa que eu vou pegar 1 litro e vou dividir em 10 partes. Como eu tenho 12 decíletros, isso significa dizer que eu peguei 1 litro, dividi em 10 partes e peguei 12 quantidades dessas. Olha para mim. Se eu tenho 1 litro e divido em 10 partes, cada parte tem 100 ml. Como ali eu tenho 12 decíletros, 12 quantidades de 100 ml. Ou seja, 1 litro e 200 ml. Ou seja, 1,2 litros. Então a vazão é de uma torneira 11,3 litros por minuto e a segunda torneira 1,2 litros por minuto. Ou seja, eu vou ter ali derramando por minuto 12,5 litros de água naquela caixa. Aí você fala, tudo bem, professor, vai estar preenchendo ali 12,5 litros de água por minuto, mas quanto tempo eu vou demorar para encher até 4,2 litros de água? Olha a conta que eu fiz aqui, que eu pensei. Eu vou tentar calcular quantos litros de água eu preciso para preencher essa caixa até o seu 4,2 metros de altura. Eu consigo fazer essa conta. Quando eu descobrir quantos litros de água eu vou precisar para encher a altura de 4,2 litros, ou 4,2 metros, eu divido por 12,5. Por quê? Porque a questão me falou que ele vai encher 12,5 litros por minuto. Se eu sei quantos litros eu tenho, e eu sei que eu vou precisar de 12,5 litros por minuto, se eu fizer a divisão do total por 12,5, eu vou descobrir a quantidade de minutos que eu vou precisar. Se eu descubro a quantidade de minutos que eu vou precisar, eu descubro quando que eu vou conseguir preencher finalmente. Preencher até 4,2 metros de altura. E aí eu sei o dia e a hora que eu vou finalizar esse processo. Ok? Então vamos lá. Vamos calcular aqui quantos litros de água eu vou precisar para preencher tudo. É só calcular o volume e multiplicar por 1000, né? Calcular o volume do paralelepípedo retângulo e multiplicar por 1000, que vai me dar a quantidade de litros naquele recipiente. Ok? Então vamos lá, vamos calcular o volume do recipiente. Ele tem 6 metros de largura, vezes 4 de comprimento, vezes 4,2 de altura. Para você que estudou geometria espacial ano passado, o volume de um paralelepípedo retangular é base, ou largura vezes comprimento vezes altura. Ou seja, 6 vezes 4 vezes 4,2. Fazendo essa conta vai dar 100,8 metros cúbicos. Aí eu multipliquei por 1000. Por que eu multipliquei por 1000? Porque cada metro cúbico é 1000 litros de água. Isso eu acredito que você já sabe também. Então, para preencher essa caixa toda, até 4,2 metros de altura, eu vou precisar de 100.800 litros de água. Como eu tenho 12,5 litros de água caindo por minuto, se eu dividir um pelo outro, eu vou precisar de 8.064 minutos para encher aquela caixa. É só tu pegar a calculadorazinha e fazer rapidinho. 100.800 dividido por 12,5 vai dar 8.064. Você já está no terceirão, a gente não vai se preocupar aqui agora em explicar como que eu faço essa divisão. Ok? Não vou me preocupar com isso aqui agora. Mas eu vou ter aí 8.064 minutos. Só que preste atenção, vamos agora para a questão especificadamente.
Ela começou a encher 9 horas e 17 minutos do dia 6 de novembro. E as opções ali é dia 10 de novembro, 11 de novembro. Para você saber quando que vai findar, qual que é a ideia? Eu vou pegar ali 9 horas e 17 minutos do primeiro dia e vou somar a esse horário 8.064 minutos para ver qual é o dia que vai finalizar. Ok? Só que para a gente não ficar fazendo a conta de minuto por minuto, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 8.064 minutos e transformei em dias, horas e minutos. Ou seja, 8.064 minutos vai dar 134 horas mais 24 minutos. É só tu dividir por 60, tá bom? Aí vai dar 134, alguma coisa. Esse vírgula alguma coisa equivale aos minutos. Tá bom? Só que 134 horas, dividindo por 24, vai dar 5 dias, mais 14 horas, mais 24 minutos. Ou seja, depois das 9 horas e 17 minutos do dia 6 de novembro, demorou 5 dias, 14 horas e 24 minutos para que essa caixa seja preenchida com água. Aí você fala, sim, mas onde é que vai finalizar? Quando eu pego o dia 6 de novembro, naquele horário, e atribuo 5 dias mais 14 horas mais 24 minutos. Bem, 6 de novembro, momento inicial foi 9 horas e 17 minutos do dia 6 de novembro de 2022. Eu vou somar 5 dias aqui, 6 de novembro mais 5 dias vai dar dia 11, né? Então eu já sei que a letra A, B e C não são os itens corretos. Porque só dá dia 11 de novembro a letra D ou a letra E. 14 horas. Era 9 horas da manhã. Somando 14 horas, vai dar 23 horas, né? Então, vai dar dia 11 de novembro, às 23 horas, porque era 9 horas da manhã e soma-se a ela 14 horas, era 24 minutos. Como era 17 aqui no início da manhã, 17 minutos mais 24 vai dar 41 minutos. Ou seja, a partir desse horário, somando esses dias, essas horas e esses minutos, nós vamos parar no dia 11 de novembro, às 23 horas e 41 minutos. Ou seja, a letra D de Diego. Veja que essa questão aqui não é uma questão simples. É uma questão, eu considero como uma questão difícil. Nós fizemos aqui, mudança de unidades, nós trabalhamos aqui também mudança de unidades, adição, subtração, trabalhamos com geometria espacial, ok? Então, são várias informações em uma única questão, sem contar a própria interpretação da questão, ok? Mas, enfim, letra D de Diego, 11 de novembro, às 23 horas e 41 minutos. Tranquilo? Então, vamos lá para a nossa última questão. Uma torneira despeja de maneira constante 12 litros de água a cada minuto. Essa torneira foi acionada às 9 horas, 48 minutos e 25 segundos de determinado dia, para abastecer um reservatório que inicialmente estava com 15% da sua capacidade total ocupada. Às 11 horas, 22 minutos e 10 segundos no mesmo dia, essa torneira foi fechada. Sabe-se ainda que o reservatório tem um formato de um paralelepípedo reto com 1 metro de comprimento, 10 decímetros de largura e 0,015 hectômetros de altura. E que cada metro cúbico corresponde a 1.000 litros de água. Ok. Com base nessas informações, pode-se afirmar que, no momento em que a torneira foi fechada, como que estava o reservatório? Então veja só. Inicialmente ela estava com 15% do reservatório preenchido, a torneira foi aberta, a cada minuto ele derrama 12 litros de água, ele começou ali que horas ele começou? Às 9 horas e 48, finalizou às 11 horas e 22. Você não precisa ser inteligente para entender que se o cara ligou a torneira 9 horas e pouco, terminou 11 e pouco, alguma coisa de água foi preenchida aí. Aí a pergunta é, quanto dessa água aí aumentou? Quanto por cento dela que aumentou? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular quanto de água que eu tinha inicialmente, quanto de água que eu tenho no final,
e verificar quanto de aumento percentualmente houve do inicial para o final. Tranquilo? É mais ou menos isso que eu vou fazer aqui. Ó, o volume do paralelepípedo, o que a gente vai calcular aqui agora, é o volume total desse recipiente. Tá bom? O volume total do recipiente, só para a gente saber quanto de água que ele tem capacidade de armazenar. Então, ó, 1 vezes 1 metro de comprimento, que eu não coloquei o vezes lá em cima, ficou 110 decímetros, né? Mas ali é 1 vezes 10 decímetros vezes 0,015 hectômetros, desculpe. 1 vezes 10 decímetros significa que eu peguei 1 metro e dividi em 10 partes. Se eu peguei 1 metro e dividi em 10 partes e eu tenho 10 partes, porque cada parte se chama 1 decímetro, 10 decímetros equivale a 1 metro. Ok? E 0,015 hectômetros significa 1,5 metro, 1,5 metro. Ok? Esse volume aí vai dar 1 vezes 1 vezes 1,5, 1,5 metro cúbico. Ou seja, essa caixa d'água ela tem 1,5 metros cúbicos. Multiplicando por 1.000, vai me dizer quantidade de água que ela pode ter capacidade de armazenar. Que nesse caso é de 1.500 litros. É só multiplicar por 1.000. Então o volume de água ali é de 1.500 litros de água, que equivale a 100%. Ok? Tranquilo? Show de bola para você? Agora vamos lá. Olha a pergunta que ele fez. Com base nessas informações, pode-se afirmar que no momento em que a torneira foi fechada, como que estava esse reservatório? Então agora eu vou fazer essa mesma conta, né, uma projeção, tomando como referência o momento que ela foi fechada, quanto de tempo, quanto de água que ela armazenou nesse tempo aí que a torneira ficou aberta. Então o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Ó, presta bem atenção. Essa caixa d'água, ela tinha 15% armazenada de água lá dentro. Se você fizer 15% de 1.500, significa dizer que você tinha 225 litros. Show de bola? Aí agora vamos lá, ó. Essa torneira foi preenchida, iniciou, ou melhor, foi aberta às 9 horas e 48 minutos e foi encerrada às 11 horas e 22 minutos e 10 segundos. Fazendo uma continha que não é uma conta básica, do momento que eu abri aquela torneira, o momento que eu encerrei, eu demorei 93 minutos e 45 segundos. Você vai ter que ralar a cabeça mesmo para fazer essa conta aí. 93 minutos e 45 segundos. Para eu saber quantos litros de água ele gastou ou ele liberou na vazão por minuto, eu vou transformar essa informação aqui toda em minuto. 93 minutos já está em minutos. 45 segundos eu preciso transformar para minuto. Quanto que dá em minuto? 43 segundos. 1 minuto é 60 segundos. 45 segundos é 3/4 de 1 minuto. Ou seja, 0,75 minuto. Ou seja, 93 minutos e 45 segundos equivale a 93,75 minutos. Acabou. Tranquilo? Aí agora veja só. Presta bem atenção. Esse 93,75 minutos foi o tempo que ela ficou aberta. E para cada minuto desse, foram-se vazados 12 litros de água por minuto. Para eu saber quantos litros de água eu preenchi até o final, basta pegar esse número 93,75 e multiplicar por 12, que foi isso que eu fiz aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, 93,75. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vai passando aqui o slide. Não está passando. Aí, 93,75 vezes 12. Isso daqui vai dar 1.125 litros. Presta atenção. Depois de 93 minutos e 93,75 minutos, eu consegui sair de 225 litros e chegar a 1.125 litros. Que não é ainda o total, né? Só que a questão não perguntou quantos litros de água foi do momento final ao momento inicial. O que a questão propôs ali a questão propôs a relação entre o que eu tinha no final com a capacidade dela geral, que é de 1.500. Então, na letra A, por exemplo, disse que
Na letra A, o reservatório estava com menos da metade da sua capacidade. Não é, né? Porque ó, a capacidade é de 1.500. Se ele encheu 1.125 litros de água, não é a metade. A letra B falou que com exatamente 10% da sua capacidade desocupada. O que significa dizer que isso daqui equivale a 90%. Para a gente saber e responder essa questão aí, eu preciso saber quanto por cento é 1.125 do total. Tem várias formas de você fazer isso daí. Mas a forma mais rápida é você dividir a quantidade parcial que você tem pela total. Essa conta que eu vou fazer aqui agora, ó. 1.125 por 1.500. Se você dividir um pelo outro, vai dar 0,75. Eu coloquei por cento ali, mas é 0,75. 0,75 transformado em percentagem equivale a 75%. Ou seja, no momento que a torneira foi desligada, ele tinha lá dentro 1.125 litros de água. Ou seja, ele tinha lá dentro 75% da capacidade daquele reservatório preenchido de água. Ou seja, letra C de casa, com exatamente 75% da sua capacidade ocupada. Ok? Tranquilo? Então, letra C de casa. E com isso, a gente encerra aqui. Encerramos aqui a nossa aula, encerramos aqui o nosso momento e espero ter contribuído para a sua formação, ok? Um grande abraço e até nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau!